A produção, as exportações e o consumo de carne de frango, carne suína e ovos deverão registrar números recordes no ano de 2025. As projeções são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, foram divulgadas esta semana. Para trazer esse balanço, nós vamos conversar com o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Santin, bem-vindo ao Hora H do Agro, obrigada pela sua disponibilidade. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre esses dados que vocês soltaram aí recentemente. Temos dados para compartilhar com o pessoal aí na tela. A gente tem aí, os dados comparativos de 24, 25 e 26. Queria que você comentasse esse crescimento, recuperação do setor, quais os principais fatores aí que permitiram essa recuperação, que a gente pode considerar robusta, inclusive, né? Olá, Mariana. Olá a todos os espectadores do Hora do Agro, da nossa querida Jovem Pan. Prazer imenso falar com vocês e apresentar e reforçar números positivos. Lembrando para o nosso espectador que esse ano foi o ano do primeiro e maior desafio da avicultura brasileira, que teve que enfrentar a influenza aviária. Mas mesmo assim deverá chegar ao ano crescendo ou então em termos de estabilidade e de volume. Só para o nosso espectador entender, nos outros países, quando isso aconteceu, caiu 20%, 30% as exportações, deu diminuição de oferta no mercado interno, e o Brasil conseguiu, de maneira muito resiliente, manter a sua avicultura de corte, que é o chamado carne de frango, manter também essa avicultura de postura, que são a produção de ovos, e por outro lado, que não teve nenhuma problema de doença, a suinocultura também continuou a fazer um bom desempenho, garantindo comida na mesa dos brasileiros. Santin, interessante a gente trazer esses números de diferentes produções, porque é isso, o brasileiro ele compõe a refeição dele, um pouco de ovos, um pouco de frango, um pouco de suínos, mas a gente tem visto algumas projeções aí que mostram altas expressivas na produção e nas exportações de ovos. Vem se falando mais do setor de ovos, inclusive nos últimos anos, né? Ele era, acho que, um pouco mais tímido, foi crescendo produção, consumo, o próprio setor fazendo mais propaganda também, né, do consumo de ovos. E a gente tem aí esses dados que mostram aí um salto de mais de 100%, inclusive nas exportações. O que está impulsionando tanto essa demanda internacional acelerada, né, uma exportação aí de mais de 100%, mas também esse boca a boca dos ovos, que eu entendo que tem a ver com a renda do brasileiro, mas tem a ver também com um despertar de consumo mesmo, mais receitas, mais criatividade na hora de estar na cozinha? São duas as causas, Mariana, para o setor da avicultura de postura especificamente. Lembrando aqui, você colocou aí os dados, produzíamos 54 bilhões de ovos em 2024, esse ano vamos produzir 62 bilhões e 250 e prevendo para 2026 chegar a 66 bilhões de ovos. Isso está mais do que 1.800 ovos por segundo, são mais de 160 milhões de ovos por dia. No mercado interno, você tem um processo de primeiro de esclarecimento da população. Há anos atrás, 20 anos atrás, o brasileiro consumia 110 ovos per capita habitante ano. Hoje já está em 287 e deve chegar a mais de 305 no ano de 2026. Isso especialmente, claro que tem a ver aqui os efeitos Mondial, o efeito fitness, né, que tem, mas também tem, acima de tudo, a desmistificação de que o ovo causava colesterol, de que o ovo não era uma proteína boa. As pessoas perceberam que esse talvez, e é um fato científico, é o segundo melhor alimento disponível na natureza. Depois do leite materno, o ovo é o alimento mais completo disponível na natureza. E essa descoberta fez com que o ovo viesse para as academias, viesse para o dia a dia, tivesse inserido cada vez mais no café da manhã das pessoas e ajudasse como uma proteína, às vezes principal e às vezes complementar. Além disso, também, quando a gente olha o aspecto do crescimento de mais de 116% nas exportações, este lado foi, infelizmente, por conta da influenza aviária que assolou países na Europa e que assolou os Estados Unidos. Por conta da influenza aviária nos Estados Unidos, eles, nos últimos 5 anos, tiveram que abater mais de 140 milhões de aves. E essas aves fizeram falta na hora de colocar os ovos para os americanos poderem consumir, que são um dos grandes consumidores de ovos do mundo também. Por isso, os Estados Unidos abriu para que o Brasil pudesse exportar. Nós tivemos um crescimento da exportação que começou na casa de 100 toneladas, 200, e foi até 5.000 toneladas por mês. Depois, quando chegou o tarifaço do Trump,
paramos a exportação. Mas mesmo assim, vai chegar a 40 mil toneladas, a gente vai crescer mais de 116%, mas também não é mais do que 2% daquilo que a gente produz. Ou seja, cresce em números muito importantes a exportação de ovos, mas não falta ovo na mesa do brasileiro. 98,5% daquilo que se produz de ovos no Brasil fica na mesa dos brasileiros, levando muita saúde e muitos nutrientes essenciais para os nossos brasileiros. Interessante trazer essa informação clara, né? Estamos exportando porque existe uma capacidade do setor, mas em primeiro lugar o brasileiro. E aí falando então no caso de carne de frango também, né? A gente vê aí um crescimento mais moderado, um consumo interno e a disponibilidade segue em expansão, porque o frango é isso, né? Ele é muito conhecido, consumido pelo brasileiro. A gente tem aí na tela, estamos falando em 2025 de 15 milhões, né? Um pouco mais aí, 15 milhões de toneladas. E vocês estão projetando, inclusive, um crescimento ligeiro, mas um crescimento para 2026. O que então, como que o setor está se preparando para atender essa demanda crescente? Vocês estão reparando que existe um poder de compra que leva ao brasileiro consumir mais? Ele está deixando de consumir alguma coisa para consumir frango? É um acréscimo ou é uma substituição? Porque eu acho que isso é interessante da gente, né, ter essa leitura também. E no caso do frango, Mariana, é um acréscimo, porque o frango já é a carne preferida do brasileiro e da brasileira. Nós já consumimos 45 quilos per capita ano. Este ano de 2025 deve fechar com 46 quilos per capita ano. Você bem falou, vamos produzir 15 milhões e 300 mil toneladas de carne de frango. A terceira maior produção mundial. O Brasil é o maior exportador do mundo, é o primeiro lugar, mas na produção nós somos o terceiro. Mas cresce 2% na oferta de mercado interno, exatamente porque tudo que a gente produz, 65% fica no Brasil. E depois a gente exporta 35% para ter 38,6% do market share global. Ou seja, de cada 10 frangos comercializados no mundo, quase 4 deles saem do Brasil. E esse hábito do brasileiro, ele é algo que já está consolidado. Então você tem os crescimentos vegetativos, o frango volta a crescer. Quando a gente olha o que se previa no começo do ano de 2025, ele até devia fazer mais, devia fazer 15 milhões e meio, 15 milhões e 400, e caiu um pouco a oferta, porque, como falamos na pergunta anterior, teve o episódio de influenza aviária, e isso fez com que as empresas tivessem um pouquinho mais de precaução. Mas não está faltando, está aumentando a oferta do mercado interno e está aumentando a nossa exportação. Deve fechar o ano em 0,5%, esse mês de novembro deve fechar aí um pouquinho negativo, quase 0-0, e no final do ano devemos crescer com pequenos volumes. O número é um pouco menor, mas ele é muito impactante de maneira positiva quando a gente enfrentou um episódio de influenza aviária, conseguiu que o nosso produtor e a nossa produtora fossem resilientes junto com as empresas, não deixaram faltar comida na mesa do brasileiro e ainda conseguimos cumprir com o nosso dever de ser colaborador da exportação de mais de 150 países no mundo. E eu sei, a gente até conversou na época aqui, no caso de influenza aviária, que existe toda uma mobilização do setor, das diferentes etapas do setor, para conscientizar o consumidor de que aquele caso, mas né, a questão da doença em si não influencia na carne que chega, não influencia no que é consumido lá na ponta. De qualquer forma, Santin, vocês observaram uma redução no consumo na época? A população coloca um pouco o pé no freio, às vezes por falta de conhecimento mesmo, ou não? Mesmo naqueles meses ali, vocês separaram que o consumo seguiu, enfim, como padrão, como esperado? Você me dá uma ótima oportunidade de agradecer à imprensa nacional, a você, Mariana, a todos os seus colegas, que levaram para a população brasileira a informação de que essa doença é uma doença só das aves. Ela está no mundo inteiro atacando as aves e não as pessoas. Ninguém deixou de comer. E no Brasil não notamos queda. Pelo contrário, aumentou um pouco a disponibilidade e o brasileiro consumiu a carne normalmente. A única diminuição que teve no período de maio e de junho foi das exportações, que vinham crescendo em 9% até abril, depois com o episódio da influenza aviária caiu 16% num mês e 17% no outro, depois voltou a patamares de 400 mil toneladas. O consumo no Brasil manteve-se totalmente regular, estável, comprovando acima de tudo que o brasileiro tem confiança nessa carne de frango.
Eu mesmo nunca deixei de comer e nem vou deixar minhas filhas, todo mundo, porque ela não se transmite para as pessoas. É uma doença, repito, só das aves. E isso já foi comprovado no mundo inteiro. E quando a gente olha os números aqui, isso se confirmou, Mariana. O Brasil continua a consumir, tanto é que a gente chega ao final do ano com um crescimento da disponibilidade de frango bastante positivo na casa de 3,1 a mais do consumo do que foi no ano passado. Ou seja, o brasileiro cresceu de comer carne de frango no ano de 2025, quando comparado com o ano de 2024. Excelente. Aí a gente já falou dos ovos, já falou do frango, fala agora de suinocultura, que também apresenta números otimistas, tem avanço sólido na produção, nas exportações. Queria entender um pouquinho o que leva a isso também. É uma produção no campo que está mais acelerada, é uma produtividade que está maior, é a indústria que está contribuindo para isso. Queria entender os motivos e quais mercados, então, que a gente está falando, né? Que mercados são esses estratégicos, seja agora para 25, mas olhando para 26 também, quando a gente se refere às exportações? Bem, Mariana, na casa da suinocultura é importante lembrar ao nosso espectador que ela está ainda em processo de recuperação. O suinocultor perdeu, a suinocultora, muito dinheiro há 2, 3 anos atrás e começou o ano passado num processo de recuperação e esse ano também foi. Nós tivemos crescimento da ordem de 4% na produção e na ordem de mais de 10% nas exportações. Nós devemos fechar o ano com 5,5 milhões, como você projetou aí, e uma exportação de 1.490.000 toneladas. Isso consolida a carne suína também com uma grande importância no prato do brasileiro. Já estamos muito próximos de 19 quilos per capita habitante ano, são pelas contas da BPA 19 quilos per capita nesse ano, e no ano que vem a gente prevê crescimentos de 2% na produção e de 4% na exportação. Essa exportação que cresceu 2 dígitos em 2025, deve fechar o ano perto de 10 a 11% de crescimento nas exportações, ela se deu principalmente puxado pela Filipinas, que é um grande mercado da Ásia, infelizmente que está sendo assolado por uma doença chamada peste suína africana, também uma doença só que ataca os animais, somente os suínos. O Brasil está livre dessa doença, há mais de 40 anos não tem essa doença no país e nem outras doenças que estão no mundo afora. No entanto, isso aconteceu agora na Espanha, que é o maior produtor de carne suína da Europa, um dos maiores exportadores da Europa. Isso faz com que o Brasil seja chamado mais e que possa nos permitir, inclusive, prever que 2006 vai ser um ano positivo. Aqui, nesse caso, vai ser positivo, inclusive, para todas as proteínas, para a carne de frango, para os ovos e para os suínos, especialmente porque o custo de produção deve se manter estável. Nós devemos ter preço de milho e preço de farelo de soja equilibrados durante o ano de 2026, não continuando tudo mais constante, não tendo seca, não tendo intempéries, não tendo chuvaradas, nós vamos ter um clima bom, vai ter boa produção de suinocultura, vai ofertar, como a gente faz, 75% do que se produz para a mesa do brasileiro e da brasileira. Perfeito. E fazendo um exercício, então, para 2026, eu sei que você já trouxe alguns números, essa análise, mas falando um pouco do setor de proteínas de uma forma geral, assim, um pouco mais ampla, um pouco mais holística, eu queria entender um pouco, Santinho, o que você está olhando para 2026, lembrando que é um ano de eleições, isso certamente sempre mexe com a economia, com o cenário, com o brasileiro, com as decisões que o brasileiro toma. Queria entender um pouco o que vocês têm olhado, talvez, de políticas, de ações que precisam avançar em 2026. Tem, por exemplo, PL de licenciamento ambiental hoje, né? MP, no caso, né? A gente está falando aí de, então, novas obras para escoamento de grãos, isso de alguma forma bate na ração, que bate na proteína animal, né? Então, assim, fazer essas conexões. Que temas do Brasil em si, seja logístico, mas outros segmentos que você tem olhado, que a BPA se preocupa ou monitora para 2026? No ano de 2025, a gente teve um desempenho maravilhoso das nossas proteínas, muito capitaneado pelas ações do ministro Carlos Fávaro com seus secretários, Goulart, Roux, Alain, também com apoio do Ministério das Relações Exteriores, da Apex, do MIDIC, e a gente viu então que o principal tema regulatório foi vencido no ano do maior desafio sanitário. Agora a gente precisa sim evoluir, a gente tem o apoio do nosso governo, mas precisa sim evoluir, especialmente quando se fala em logística. Nós sabemos que vamos ter safras boas, especialmente quando fala em milho, as pessoas dizem, olha, tem etanol de milho, tem outras ameaças, exporta demais.
Não, existe milho, uma safra de mais de 140 milhões de toneladas, vai assegurar milho para o frango, para o suíno, para o leite, para o confinamento de boi também, que vai se alimentar também do DDG, que sai do etanol de milho. Você tem o fortalecimento do Brasil e do agronegócio como um todo. Mas precisamos sim ter, por exemplo, uma ferrovia da integração, que é um projeto que a BPA defende, saindo lá do Mato Grosso e chegando até o Rio Grande do Sul, passando por Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trazendo grãos do Centro-Oeste para as nossas plantas de conversão de proteína vegetal em proteína animal. Também a gente precisa ter melhor escoamento, como você bem falou. Nós estamos, infelizmente, 4 gerações de navios atrasados. Precisamos ter mais portos, portos novos, e além daqueles que já existem, a gente precisa aumentar o calado desses portos e precisa também aumentar os berços dos navios para que possam atracar navios grandes como o Panamax, que são muito mais eficientes e muito mais sustentáveis. Isso é o que o Brasil olha, então a gente olha no nosso radar a manutenção da sanidade, e o governo tem investido, ou seja, o nosso produtor, nossa produtora precisam levar a primeira regra de ouro de todas, que é cuidar da biosseguridade, cuidar da sanidade, da saúde dos seus plantéis. Além disso, a gente precisa melhorar infraestruturas. A gente tem agora a lei da inspeção com base em risco, que vai ajudar a crescer a nossa produção. A gente está trabalhando com elementos positivos, mas há muito que avançar sim. Mas, de qualquer maneira, com tudo o que a gente tem aí de fortalezas e algumas dificuldades, o ano de 2026 promete ser muito positivo para a avicultura, para a suinocultura e para a avicultura de postura também.